Mas por que que tem que chamar atenção? Porque é um jogo grande, pô. Não, é gigante esse jogo. Eu tô tomando O grande, calor. todo mundo quer jogar. É isso. Lá no Instagram, eu tô tomando um calor. Você nunca foi Tu torcedor do acredita, Vitória? Pedro, que eu tava vendo isso agora? Tá bom, meu irmão. Eu não sou torcedor do Vitória, não. Sou torcedor, sou sócio, cria do Barradão, ex-funcionário do clube. Você é realista. Agora, meu irmão, eu preciso ser realista. É. Hoje deve ir com o time todo reserva. O reserva do Flamengo é muito melhor do que o do Vitória. Muita escalação. velocidade. Aí, Pois ó. é. Então, velho, é uma discrepância gigantesca. É claro que existe o sonho, a torcida, a fé, a esperança. Eu, hoje, às 9h30 da noite, vou estar na frente da TV, trajado de Vitória, pra dizer assim: vambora, meus filhos, segura essa zorra aí, chega vivo no Barradão. Vou estar torcendo. Mas aqui, no microfone, eu tenho que ser racional, eu posso ser emocional. O Vitória, pra eliminar o Flamengo, mesmo com o Flamengo hoje com o time reserva, seria algo que talvez seja impensado de acontecer. E eu não tô falando disso por conta do que aconteceu no ano passado dos 8-0. Não tô com medo de tomar outra goleada daquela forma, não tem nada disso. E conseguiu ser competitivo e segurar a grande equipe do Flamengo. Só que aí, meu amigo, só lhe digo uma coisa: no Barradão a história é outra, viu? Eita. É isso. Pois é, galera, e agora vamos ver o depois do jogo, né? Após o Flamengo vencer o Vitória por 2-1. Poderia ter feito muito mais, mas o Flamengo produziu muito e venceu, né? Conseguiu vencer. O Vitória conseguiu ainda arrancar um golaço, né? Mas vamos ver agora a reação aí da mídia baiana após a derrota do Vitória para o Flamengo, né? Eles estão confiantes ainda, mas vamos ver o que foi que eles falaram após o Flamengo vencer, né? O Vitória no Maracanã. Vamos lá. Vamos falar agora do jogo do Vitória. O Vitória foi ao Rio de Janeiro enfrentar o Flamengo. Um jogo pesado pro Leão da Barra, mas que ele sai vivo e com possibilidades de classificação. Porque ele vai jogar em casa. E Jair Ventura, meu amigo, tem que respeitar o homem. Pedro Centro-Sé. O Vitória tá vivo na Copa do Brasil porque o Vitória ontem, diante do Flamengo, desafiou a lógica. O prognóstico da partida, e a partida foi jogada desse jeito, a tônica do jogo foi desse jeito, foi de um Flamengo em cima, um Flamengo dominante, um Flamengo que criou muitas oportunidades e que não conseguiu capitalizar nas chances que criou. Se, mesmo o futebol não vivendo de si, o Flamengo tivesse feito os gols em que criou, evidentemente que aquela minha fala com relação ao Vitória já voltar do Rio de Janeiro com a possibilidade de eliminação, ela seria correta. Mas é por isso que o futebol é tão apaixonante, porque ele desafia prognósticos e desafia a lógica. Eu, enquanto torcedor, acompanhando o jogo ontem, estava no nervosismo gigantesco, porque eu queria estar errado, eu não tenho nenhum compromisso com a opinião que se mostre equivocada. E nessas horas, entre ter razão e ser feliz, meu irmão, eu quero é ser feliz. E ontem o torcedor do Vitória, mesmo perdendo para o Flamengo, ele não saiu chateado, ele não saiu frustrado, ele saiu com um sentimento de orgulho de um time que, com todas as suas limitações, com Mateuzinho baleado, Eric baleado, sem Baralha, sem Renato Kaiser, 4 pilares do time que não estavam ou em campo ou não estavam 100%, o Vitória conseguiu segurar, com a diferença mínima no placar, o maior time hoje do Brasil, que se deu ao luxo de colocar um time reserva com uma ou outra peça titular, mas que foi pra cima do Vitória num 4-2-4, foi pra cima, martelou, e você vê o que é o time do Flamengo. O primeiro gol do Flamengo, um golaço, foi daquele jogador que talvez seja o menos técnico dos que estavam em campo, de Everton Araújo. Só que o Vitória tem uma coisa: o Vitória com Jair Ventura é um time que é muito bem postado taticamente, que defensivamente faz boas partidas e que psicologicamente é um time que não demonstra abatimento. Não à toa, algo fundamental para a partida de ontem foi o golaço de Eric. Uma resposta imediata para arrefecer um pouco a temperatura do jogo. E se o Vitória demonstra que tem treinador, porque enquanto tinha gente querendo que Jair Ventura fosse demitido, eu falava aqui para ele ser mantido no cargo, porque o Vitória tem sim um bom treinador, o Vitória também tem goleiro. Lucas Arcanjo é um dos melhores goleiros do Brasil atualmente. Ontem, com toda a pressão do Maracanã, foi bem, não teve culpa em nenhum dos 2 gols e manteve o Vitória vivo na Copa do Brasil. Não só ele, mas todo um coletivo de um time aguerrido, de um time que se desdobrou
para segurar o Flamengo, mesmo o Flamengo tendo várias oportunidades de gol. Então, o 2-1 no Maracanã enche o torcedor de expectativa. Aquele mais emocional, que estava imaginando que o Vitória ia conseguir desde sempre um bom resultado contra o Flamengo, esse tá com a esperança em ebulição. O mais ressabiado agora já tem o dever também de estar esperançoso, porque no jogo da volta, com o torcedor ao seu lado, com o torcedor motivado, com essas peças voltando a estar 100%, com a volta de Baralhas, de Renato Kaiser, que daqui mais para frente já podem estar de volta ao time, o Vitória, por que não? Dentro de casa, com a força do Barradão, por que ele não pode eliminar o Flamengo? Desafiando a lógica, o Vitória deu mostras de ser um time competitivo e que, quem sabe, mais uma vez, ao desafiar o prognóstico que se mantém de favoritismo do Flamengo, ainda mais jogando por apenas um empate, por que não agora acreditar sim que o Vitória tem totais condições de eliminar o Flamengo, seja nos 90 minutos ou indo para os pênaltis. O que o Vitória fez ontem no Maracanã, mesmo perdendo o jogo, foi de reconhecer as suas limitações, entender como ele precisaria se comportar na partida e seguir à risca aquilo que ele precisava fazer. É realmente assim, né? É inegável, né? Que o Lucas Arcanjo, cara, o que ele fez ontem é uma coisa absurda, né? Tomou 2 gols, beleza. Mas o que ele defendeu ontem foi um negócio de louco, né? A gente vê aí nos melhores momentos que ele fez muita defesa, né? Muita defesa na partida. E acho que o ponto ruim do jogo foi questão de arbitragem, né? E mais uma vez a gente fala de arbitragem. De repente, e a gente estava comentando aqui mais cedo, se fosse o contrário, VAR tinha chamado, VAR tinha acusado, o cara tinha ido lá e mudava cartão, e enfim. Ia no Tribunal de Haia, na ONU. Esse gol de Eric foi absurdo, hein? Falaram de 3 expulsões. Para mim, a principal... Falaram de 3 expulsões ontem que poderia ter acontecido com o Flamengo. Para mim, a mais absurda de todas é a de Saul, quando ele larga o cotovelo. Para mim, essa, Daronco não tinha nem que ter consultado o VAR. Ponto. A de Luiz Araújo em Ramon, ele abre sim o cotovelo e pega aqui, ó, em Ramon, que sente a pancada logo no início do jogo e fica ali no gramado, estatelado. Então essas duas, pra mim, eram assim, claras expulsões. A de Saul, então, nem se fala. A de Arrascaeta, vá lá, tinha que ter um alto rigor, que a gente sabe que com o Flamengo no Maracanã isso não existe. Mas o Flamengo foi sim muito beneficiado pela arbitragem passiva de Daronco, e não à toa, e do árbitro de vídeo também, e não à toa, já ontem, na saída do Maracanã, o presidente Fábio Mota disse que ia entrar com a representação hoje na CBF, porque não é a primeira vez que o Vitória é prejudicado por Anderson Daronco na atual temporada. Mas é uma coisa lastimável. Lastimável de verdade. Porque, assim, a imagem aqui tá frisada, né? Mas dá para perceber, né? E assim, em qualquer jogo, veja, em qualquer jogo que tenha VAR, o árbitro é chamado. No lance 1, no lance 2 e até mesmo no lance 3. Em qualquer jogo que tenha VAR, o VAR é acionado. E por que não foi acionado, não acionou o árbitro ontem? É uma coisa assim... Peso de 2 medidas, é o peso do CEP, né, da boa vontade da arbitragem de aplicar a regra. O Brasil inteiro tá dizendo que o Vitória foi prejudicado. Sabe qual é a grande diferença do VAR no Brasil com o VAR ao redor do mundo? A diferença é de finalidade. Porque, veja, o VAR ao redor do mundo é uma ferramenta visando diminuir, né, ao máximo os erros de arbitragem. O VAR no Brasil, ele serve para mostrar que o árbitro ele pode brigar até com a imagem. Porque, veja, ontem, especialista de arbitragem Renata Ruel, ela disse que os 3 lances eram para expulsão. Isso. Renata Ruel. Sou nem eu que não sou especialista de arbitragem, mas ela é. Aí, o que acontece? Depois, acham ruim
quando a gente fala de favorecimento. Porque acontece. Não tô dizendo que... Não tô sendo leviano, acusando o árbitro de nada, não. Mas eu tô falando até de uma boa vontade maior, de uma permissividade maior. Porque, por exemplo, lances como esse aí mudam a trajetória de um clube na competição. A gente tá falando de um mata-mata. Não é como um ponto corrido que você, em um jogo você é prejudicado, mas no outro acaba sendo beneficiado, meio que fica elas por elas. Mas numa competição de mata-mata, isso aí que o Daronco fez ontem, que a arbitragem como um todo fez ontem, determina quem passa e quem é eliminado. Então aí o Vitória, ele é sim prejudicado, mais uma vez, o Flamengo sendo beneficiado, né, assim, mais do mesmo, né, tudo como antes, né, nada mudou, mudaram as estações e nada mudou. Deixa eu liberar aqui o Luizinho, ele vai pra missão na TV. Um abraço, Luizinho, até amanhã. Valeu, Rodrigão. E aí eu quero seguir aqui dizendo o seguinte, a gente não tá falando de bola, tá? A gente já falou aqui que o Flamengo jogou mais bola. A gente já falou aqui que Lucas Arcanjo salvou o Vitória, que Jair Ventura fez um esquema. A gente tá falando do que não era pra acontecer. Porque se tem VAR, não é pra acontecer isso, gente. Não é pra acontecer isso. Que em Salvador o Flamengo bota o time titular e se vencer, venceu. Se o Vitória aguentar e jogar bem, ganhar, passar, ótimo. Mas assim, isso não é pra acontecer nem no Maracanã, nem no Barradão, em canto nenhum. Nem em lugar nenhum. A arbitragem é pra colocar em vigor as regras do jogo. E a gente não viu isso sendo feito nesses 3 lances. O de Arrascaeta, vemos e convenhamos, ok, teria que ter um rigor excessivo. Mas o de Luiz Araújo e principalmente o de Saul, pra mim, é a amostra de como a arbitragem do Brasil, a arbitragem brasileira, ela é conveniente, ela é fraca e tendenciosa. Esse é que é o grande problema da arbitragem do futebol brasileiro. Porque esse mesmo lance, se é um jogador de branco no rubro-negro ontem no Maracanã, pode ter certeza que o ponto ia comer para poder Anderson Daronco mudar o cartão, mudar a cor do cartão, se é que ele já não fosse premeditado para dar o cartão. Então é um absurdo e a gente está aqui no Placar Nordeste fincando a nossa bandeira para mostrar que isso tem que acabar. Chega. E a gente não está pedindo para que os clubes do Nordeste sejam beneficiados. O que a gente quer é que o jogo seja de uma lisura. Se puder não ser prejudicado, já ajuda muito, né? Já ajuda, não sendo prejudicado, a gente já tá aceitando, né? Porque prejudica, como o Alan falou, totalmente a isonomia da competição. Que não haja mais isso, tá, gente? A gente tá falando aqui de Flamengo e Vitória, mas se for Flamengo e Corinthians, que não haja isso também. Porque é muito ruim você ter que falar de jogo e depois, a arbitragem beneficiou. Beneficiou, pô. Não tem o que discutir, não. Ou vocês estão cegos? Não, negar isso aí e ser terraplanista é a mesma coisa. Pelo amor de Deus. Porque o cara tá brigando com a imagem aí. Não tem o que fazer, não. E é aquela coisa, ele não tá brigando com a imagem uma vez. Ele tá brigando 3 vezes em 3 lances capitais. Então, assim, negar a interferência da arbitragem aí é negar que o homem foi à Lua, é negar que existe gravidade, é negar que a Terra é redonda. E aqui o ponto é que o Vitória tá vivo na segunda fase, que todo mundo sabe que o Flamengo joga o melhor futebol do Brasil. Isso é um fato. Não há como contestar. Mas o Vitória tá vivo e é um resultado. Perdeu, o goleiro brilhou, mas é um resultado que deixa o Vitória vivo na segunda partida, Pedro Santos Sé. E dá até, eu diria, que traz até confiança para a sequência do Brasileirão. Dá confiança sim, porque vamos lembrar mais uma vez, o Vitória não estava com seu time completo, né? O Vitória estava aí com algumas peças em baixa e peças que nem entraram em campo. Então isso dá confiança para a sequência do campeonato, isso dá confiança para inclusive o jogo da volta diante do Flamengo. O Vitória que agora vai ter 3 jogos fora de casa por 3 competições distintas, aliás, mais 2, né? Porque pega o Atlético Paranaense fora e depois o Confiança fora pela Série A e pela Copa do Brasil. Então,
é um fator que é motivador demais, mesmo com a derrota. Você vê o que é o futebol nesses desafios e paradoxos que a gente trouxe aqui hoje. O Vitória perdeu, mas o torcedor saiu orgulhoso, porque entende o momento do Flamengo, entende o momento do próprio Vitória e sabe que o Vitória estava com absurdas limitações e mesmo assim conseguiu ser competitivo e segurar a grande equipe do Flamengo. Só que aí, meu amigo, só lhe digo uma coisa, viu? Para toda essa galera que tá aqui com a gente, que bom que vocês estão chegando, cada vez mais gente aqui com a gente no Placar Nordeste. No Barradão a história é outra, viu? Eita! É isso. Flamengo venceu, joga. Galera, e ficamos aqui agora com essa, entre aspas, ameaça aí, né, do torcedor do Vitória, falando que no Barradão a história é outra. Uma coisa eu concordo, realmente, no Barradão é diferente porque o Vitória vai estar em casa, mas eu digo a você outra coisa também. Não ache que porque o Vitória vai estar jogando em casa, que ele passa a ser favorito contra o Flamengo. Porque se o Flamengo decidir jogar bola, o Flamengo consegue vencer qualquer equipe aqui na América do Sul. Eu não vou dizer no mundo, porque tem clubes, né, muito melhores que o Flamengo, de peças. Mas aqui na América do Sul, se o Flamengo decidir jogar bola, não tem nenhum clube aqui que possa falar, não, vou conseguir vencer o Flamengo de qualquer forma. Não tem. Porque o Flamengo é sim o melhor elenco, o melhor time da América do Sul. O que pode acontecer é o Flamengo não dá devida importância para a Copa do Brasil, porque não é realmente o mais importante para o Flamengo. O Flamengo tem outras competições, como o Brasileirão, como o Libertadores, que são bem mais atrativas para o clube. E aí, chegar na partida de volta no Barradão e o Flamengo não dá tudo de si e o Vitória acabar vencendo ali, né? Classificando nos pênaltis, isso pode acontecer. Mas falar que se o Flamengo quiser jogar contra o Vitória, que o Vitória vai conseguir segurar o Flamengo e sair, cara, não acredito nisso. E acho que qualquer torcedor que entende minimamente de futebol sabe que o Flamengo tem total capacidade, se quiser, de passar do Vitória, porque o time é melhor, isso é lógica, né? Mas claro que eu concordo que vai ser mais difícil, porque o Vitória leva muito mais a sério essa competição do que o Flamengo, de fato. Mas o Flamengo poderia ter feito realmente muito mais gols pelo que produziu. Mas é isso, né? Ficamos por aqui. Você pode agora deixar a tua opinião nos comentários, o que você achou. E é isso. Tamo junto e até o próximo vídeo.